nós precisamos formar os gestores para que eles saibam liderar pessoas, lidar com pessoas, né? Liderar e lidar com pessoas, que eles saibam tecnicamente o que estão fazendo, que isso todos nós, né, temos como premissa básica saber o como, e saber fazer a análise do cenário, a visão estratégica do negócio. Então, fazer com que o alinhamento desses 3 pontos de pessoas, de processos e de visão empreendedora do negócio é que realmente vai fazer a gente acelerar a carreira. Então, exatamente por ver essa lacuna, ver essa distância que existe entre o que a gente tem hoje dos gestores, da forma como os gestores são formados, da gente achar que vai fazer uma faculdade ou numa engenharia, ou numa administração, qualquer curso superior, vai estar preparado para ser gestor. Não é bem por aí, né, infelizmente. Então, onde que a Maria está errando, né? Vamos falar sobre isso. Primeiro, na forma de lidar com as pessoas, na forma de conduzir as pessoas. E aí nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Primeiro lugar, educação e respeito com as pessoas. Eu já contei aqui algumas vezes, e eu acho que quem já me acompanha aqui mais tempo já deve ter ouvido falar disso. Eu já presenciei supervisores, gestores que foram desligados de uma empresa por não saber falar bom dia, boa tarde, boa noite com as pessoas. De não respeitar o outro enquanto funcionário da empresa. Eu acho que esquecia que também era funcionário e acabava se achando, sei lá, melhor, ou tratando com menos respeito, menos dignidade a outra pessoa por não falar bom dia, enfim. Coisas do tipo que a gente acha que não vai ver com uma pessoa que tem formação, uma pessoa que tem educação em casa, mas acontece. Né? Então, muito cuidado com isso. É um básico bem feito. Não precisa ser algo assim muito fora do que é você mesmo. A gente ser a gente. Se você é uma pessoa um pouco mais reservada, vai dar um bom dia, mesmo que seja reservado. Né? Se você é uma pessoa mais expansiva, beleza, as pessoas já estão acostumadas com o seu jeito, dê o seu bom dia do seu jeito. Né? Só não dá para a gente simplesmente esquecer que isso é importante. E outra coisa, a gente fala muito de respeito, né? Toda empresa deve ter lá nos seus valores lá a palavra respeito. Se não tem, raríssimas vezes que a gente vê que uma empresa não tem. Aí o que acontece? O líder não sabe fazer isso, porque ele primeiro não trata o funcionário com respeito. Né? Acha que ele está tratando com alguém que é menor. Poxa, gente, é funcionário igual a gente. Né? Não vamos esquecer disso. Então, muitas vezes a gente peca no básico. Né? Se eu estou respeitando o outro que é meu liderado, mesmo ele sendo meu liderado, ele é um funcionário, ele é um profissional como a gente, né? Fazer, né, a educação básica de entrou, cumprimento, essas coisas, né, simples, mas que realmente faz toda a diferença. As pessoas, nós gostamos de ser bem tratados em qualquer lugar. Né? Então, não é diferente para o seu liderado, não é diferente para os seus superiores, não é diferente para os seus pares. A gente gosta de ser bem tratado e isso é premissa básica. Né? Só de fazer isso já vai dar uma grande diferença. Aline, mas eu já faço isso. E tem um outro que a gente pode completar aqui. Tá dando um exemplo? Então, você faz o básico bem feito, conquistou o respeito das pessoas porque você primeiro respeita elas. E você dá o exemplo, bom, você já está num bom caminho, as coisas já estão indo para um patamar muito bom. Significa que, da parte de pessoas, nós podemos evoluir para o próximo passo. Por exemplo, feedback. Quantas pessoas eu conheço que corre léguas do momento de feedback? Ah, Aline, eu tenho medo de falar com a pessoa, eu tenho medo de falar de uma maneira direta, eu fico ali tentando colocar panos quentes, eu não consigo ser direto ao ponto. Então, pois é, no momento do feedback, a gente tem que pensar em 2 palavras. Ele é necessário e ele precisa ser útil. Necessário porque não dá para deixar passar de liso situações que acontecem no dia a dia e que são graves, né? Precisam ser corrigidas. Não dá para simplesmente fazer vista grossa. Então, é necessário. Agora, mesmo ele sendo numa situação complicada, necessária, que você precisa corrigir, tem que ser útil.
Não é, senão vira bronca. Quando você vai para o funcionário só para dar bronca, ou seja, falar o que ele fez de errado, ele sabe que ele está errado. Né? É falar mais do mesmo. Agora, como que a gente vai ser útil a ponto de não acontecer mais, dos outros entenderem que está errada aquela conduta, que eles não têm que fazer, não podem fazer, não devem fazer? Aí a gente está fazendo um feedback que é útil. Né? Então, sempre ter essas duas palavrinhas bem memorizadas quando o caso for feedback. Não é a coisa mais agradável do mundo de se fazer, principalmente feedbacks de correção, tá? Eu estou levando muito para o fato do feedback de correção, porque, inclusive, a gente tem o péssimo hábito de fazer feedback só para correção. Muitas vezes a gente esquece que feedback também é para elogio, para orientação, para uma série de outras coisas. Mas, basicamente, de correção a gente foge muito, né? Então, a gente não tem que fugir porque é um mal necessário. Eu gosto muito de dar o exemplo. Eu detesto, por exemplo, dirigir. Só que ele é um mal necessário na minha vida. Por quê? Eu gosto de ter liberdade de ir e vir, eu gosto de fazer minhas coisas de maneira independente. Então, ele é meu mal necessário. O feedback para o líder, para o gestor, ele é um mal necessário. Porque na hora que precisa corrigir, ela é a ferramenta correta da gente usar. A frequência de um feedback, gente, não é você simplesmente fazer um feedback hoje, uma rodada de análise de desempenho e nunca mais esquecer o funcionário e nunca mais fazer. É preciso a gente dar ritmo para isso. Conversei hoje, daqui 6 meses eu tenho que ter agenda para conversar de novo. Tudo bem que nesse intervalo de 6 meses pode acontecer alguma coisa que você vai ter que sentar com a pessoa e realinhar. Mas pelo menos a cada 6 meses, né? Principalmente os bons funcionários, pelo menos a cada 6 meses eu tenho que fazer um overview com ele, entender, olha, você saiu desse ponto, foi para aquele, você saiu desse ponto, foi para esse, parabéns, tá certo, tá no caminho certo. Isso vai dando à pessoa a percepção da evolução. A gente é assim. A gente não gosta de quando o nosso gestor, o nosso diretor faz isso com a gente, de mostrar que a gente está evoluindo, mostrar que a gente está melhorando? É a mesma coisa. Você faz uma análise, por exemplo, plano de desenvolvimento individual. Então, você aproveita essa rodada de feedback para nela, né, como você está fazendo 1 a 1, você vai começar a falar assim, olha, o que nós vamos fazer da agora para frente? Então, olhando para os pontos de melhoria de cada uma das pessoas, o que é a proposta para melhorar para o próximo nível de avaliação? Então, você avaliou hoje, daqui 6 meses a gente senta para fazer uma avaliação do plano de desenvolvimento individual e nós vamos avaliar o quanto você evoluiu. Por exemplo, a pessoa tem dificuldade de relacionamento ali com os colegas. Vai pontuar isso, que precisa melhorar, ou que ela precisa aprender uma determinada técnica para evoluir na operação. Você vai dar prazo, vai fazer um plano de ação, e isso você vai fazendo acompanhamentos. Quando é um problema que você precisa acompanhar mais de perto, o seu intervalo de feedback vai ser menor. Mas quando é uma evolução que depende de um treinamento, de coisas assim, você vai espaçar um pouco mais. Mas o plano de desenvolvimento individual é uma excelente ferramenta para você fazer isso, porque isso vai mostrando às pessoas a evolução e elas sabem o que fazer para chegar onde elas querem chegar. Então, acaba sendo uma ferramenta muito aliada ao feedback, que é você planejar como vai acontecer a evolução de cada uma das pessoas de acordo com as forças e fraquezas que cada um tem. Então, é uma ferramenta muito boa, recomendo.